Olá a todos, estamos iniciando mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora. No nosso caso também, ela é dominical porque fazemos no domingo. Continuamos aí a estudar o nosso livro, que tomamos como propósito estudar, que fala acerca do comportamento do crente. Princípios éticos cristãos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, melhor dizendo, que fala acerca do amor no seio da comunidade cristã. Então vamos abordar essa generosidade do amor, essa generosidade da paciência, vamos tratar dos nossos temas dentro da comunidade cristã, do nosso comportamento dentro da comunidade cristã. E, por consequente, já que fazemos isso dentro da comunidade cristã a qual nós pertencemos, levamos este comportamento cristão também para o convívio na sociedade. O alvo da nossa lição hoje é chegar ao final dessa nossa lição entendendo o nosso papel como cristão no meio da sociedade, também desejando influenciar positivamente dentro da nossa sociedade, ser influência dentro da nossa sociedade e fazer uso dos nossos dons a favor do meio social onde vivemos, em especial, claro, dentro das nossas comunidades cristãs a qual pertencemos, dentro da igreja a qual você faz parte. Para introduzir aí alguns versículos bíblicos dentro da nossa lição, Romanos capítulo 12, versículos 12 e 13, será a base de toda a nossa lição de hoje, será onde nós estudaremos, analisaremos e discutiremos toda a nossa lição de hoje. Romanos capítulo 12, versículos 12 e 13 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então esse será o texto que nós vamos tomar como base de toda a nossa lição. Mas é bom também a gente ler um outro texto bíblico que fala acerca de ter a nossa paciência. E ele está lá em Salmos, no capítulo 40, os versos de 1 até o verso 5, e diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Esse é um texto que está lá em Salmos, no capítulo 40, os versos de 1 a 5. Para falar da nossa lição, eu quero trazer para a nossa análise, para o nosso pensamento, duas perguntas, as quais vão ficar conosco, guardado no nosso coração. Você não precisa responder isso para ninguém, para a igreja ou para os seus irmãos, para mim. São duas perguntas que devem ficar guardadas no seu coração e as respostas têm que ser dadas a você mesmo. E a primeira pergunta é: será que nos preocupamos com o nosso comportamento no meio social em que vivemos? Ou seja, será que você se preocupa com o comportamento no meio social onde você está vivendo? Você se preocupa com o seu comportamento no meio da sua família, na igreja, ou na comunidade em geral, no trabalho, na escola, onde quer que você viva? Você tem uma preocupação com o seu pensamento? Ou será que você é do tipo: ninguém tem nada a ver com minha vida, né?
Então essa é a primeira pergunta. Responda para o seu próprio coração. A segunda pergunta que queremos trazer para a nossa análise durante essa nossa lição é: temos exercido influências positivas sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Resumindo, você que está nos acompanhando nessa lição tem exercido influências positivas no meio da vida cristã, no meio da sua família, onde quer que você viva, tem sido influência às pessoas inspirada na palavra de Deus? A sua influência é inspirada na palavra de Deus? Ou você tem influenciado negativamente, ou você é alvo somente de influência? Então são duas perguntas que você deverá responder para você mesmo. De forma introdutória, introduzindo a nossa lição, nós queremos falar acerca de alguns deveres sociais e éticos que nós temos. E o autor traz para a nossa reflexão, o autor da nossa lição, do nosso livro, o autor do livro O Comportamento do Crente, inicia dizendo o seguinte: nós, os cristãos, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetro para o nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. Isso é o que nos traz o autor, e isso é fato, isso é realidade, né? Nós, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, temos muitos deveres sociais com todos, com a nossa igreja, com a escola, com a sociedade, e o parâmetro desses deveres sociais tem que estar firmado nos parâmetros cristãos. E devemos sempre lembrar que não vivemos isolados, que somos parte de uma sociedade e, como parte dessa sociedade, nós temos que exercer influência sobre ela. Ainda ele traz a seguinte reflexão: o que deve determinar o nosso comportamento não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus. Isso é o que deve determinar o nosso comportamento. São os critérios ali, claro, que estão descritos na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É os critérios que estão aqui dentro que devem nortear o nosso comportamento. E em Romanos, no capítulo 12, o qual nós estamos estudando por esses dias, mas lá no versículo 2, ele diz o seguinte: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções podem trazer, olha, não sejam amoldados com este mundo, não tomar a forma deste mundo, mas ser renovado, ser transformado pelo entendimento, para que nós possamos experimentar qual é e qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a introdução da nossa lição. A nossa lição de hoje, nós vamos trazer 5 pontos que estão basicamente nos versículos 12 e no versículo 13 do capítulo 12 do livro de Romanos, na carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma. E nós vamos pegar somente 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13, para que nós possamos ter toda a análise da nossa lição de hoje. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, lá tá escrito o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós devemos estar preparados para que nós possamos responder a todo aquele que nos questione acerca da razão da nossa esperança, que não é outro senão a esperança que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 12, versículo 12 e 13 do livro de Romanos, né, diz o seguinte, versículo 12, do capítulo 12.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então são 5 coisas que tem nesses 2 versículos, e nós vamos falar das 5 coisas. A primeira é: alegrai-vos na esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12. Está lá a primeira parte dele. Na carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma, Paulo está preparando esta igreja para um futuro, ao que nos parece um futuro que seria difícil. Então Paulo escreve a esta igreja e, ao que nos parece, ele está preparando, está imaginando que essa igreja vai passar por dias difíceis. Então, no capítulo 12, no versículo 12, ele já traz lá, olha, perseverai, né, aqui na esperança. Então ele começa dizendo isso, lá, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Isso parece que está preparando o destinatário da sua carta, ou seja, a igreja de Roma, está sendo preparada para alguma coisa que não nos parece ser dias fáceis. E se nós vamos continuar lendo essa carta escrita aos Romanos, nós vamos ver algumas coisas que Paulo vem preparando essa igreja. Essa esperança, né, que ele fala, né, alegrai-vos na esperança, essa esperança nos ajuda, como crente, a suportar as coisas que vão se seguir aí no texto bíblico, ou seja, a suportar um sofrimento, a suportar ter paciência, a trabalhar a hospitalidade, a suportar a perseguição, né? Saber que haverá choro, né? Saber que nós devemos trabalhar a honestidade. Então é uma preparação para tudo isso que Paulo vem trazer. No livro ao qual nós estamos estudando, dentro da nossa lição, Franzmann traz, num dos seus textos, ele traz a seguinte frase, a seguinte mensagem: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza, aquele engrandecer de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. Ou seja, então, ele vem nos dizer que essa esperança que nós temos, ela aumenta o nosso coração na generosidade. A partir do momento que nós vamos tendo esperança em tudo aquilo que concerne a vida cristã, essa esperança vai trazendo uma grandeza de receptividade, de generosidade ao nosso coração para com os nossos irmãos, aqueles que compartilham conosco a mesma fé. O autor da nossa lição também traz o seguinte: embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra na promessa de Deus com esperança. E a finalidade da esperança é a redenção da nossa alma. Ou seja, sofrimentos haverá na nossa vida. Houve no passado, nesse presente momento, nós passamos por aflições, um ou outro está passando por momentos difíceis, né? O cristão está passando, e haverá no futuro para muitos. Mas, nas promessas de Deus, nós devemos aguardar com uma esperança, pois a finalidade dessa esperança é a redenção da nossa alma. Ou seja, a nossa esperança maior não é outra senão a própria salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é o primeiro ponto da nossa lição, que trata acerca de alegrar na esperança. Nós devemos alegrar nessa esperança. O segundo mandamento aí da nossa lição, que está dentro do capítulo 12, ainda no versículo 12, é ser paciente. Ou seja, nós devemos alegrar, né, e também ser paciente na tribulação. Eu coloquei uma figura aí para ilustrar esse tópico. Cadê minha paciência que estava aqui? Então a paciência anda faltando a muitos, né? Muitas pessoas são sem paciência,
andam dizendo que tem o pavio curto. Não, eu sou uma pessoa de pavio curto. O cristão jamais pode ser esse tipo de pessoa. O cristão tem que ter paciência, né? Rubens Alves, em uma das suas falas, ele diz: porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros. Então, aquele que tem sofrido, que tem chorado na tribulação, o futuro dele é diferente, porque esse sofrimento e essa tribulação traz à nossa vida uma experiência de vida diferente, um olhar diferente para o futuro, um olhar diferente para as coisas que virão, né? Então, essa é a frase aí de Rubens Alves. Então, o nosso próximo tópico, né, que é o que nós estamos analisando, ser paciente na tribulação. É bom perceber que as perseguições que nós sofremos e as tribulações pelas quais nós passamos, que são muitas, são diversas, quase todos os dias temos tribulações de diversas formas. Uns são atribulados pela criação de seus filhos, outros são atribulados pelos seus problemas financeiros, atribulados por problemas de saúde, atribulados com problemas com vizinhos, com família. Então, várias tribulações. Mas nós devemos estar focados que essas tribulações, elas podem resultar em benefício para o crente. Nem sempre ela é ruim na nossa vida, porque se assim fosse, a palavra de Deus não estava nos chamando, nos convocando para ser paciente diante da tribulação. E essas tribulações, elas podem trazer benefícios para o cristão. Lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 22, diz o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha como que conclui esse versículo. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que é mais interessante na nossa vida, se não entrar no reino de Deus? O que são as presentes tribulações comparada com a entrada, a glória eterna ao lado de Cristo Jesus? Por isso nós devemos ser pacientes diante das tribulações, as quais nós estamos sofrendo agora, e elas podem acontecer hoje, acontecer amanhã, no futuro, mas nós devemos ser pacientes, ter paciência e caminhar, e mais à frente o apóstolo Paulo vai nos trazer como permanecer firme diante dessas tribulações. E essas tribulações também, elas podem trazer benefícios para a igreja a qual você faz parte. Ela pode trazer benefícios para a nossa igreja. Ela pode trazer benefícios para a igreja de Cristo como um todo. Em Filipenses, no capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Então isso é Paulo falando ali, a igreja que estava em Filipe, né, aos filipenses, ele está falando: olha, irmãos, permanecei firmes, né? Tenha tranquilidade aí diante das tribulações, porque a tribulação ela pode fazer com que a igreja cresça. E isso é fato. Às vezes a igreja, uma igreja ou outra, está passando por uma dificuldade, e a igreja, diante dessa dificuldade, ela se abraça, ela se renova, ela cresce, e ela vai e fala do plano salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma mais ousada, e vai adiante e confiante. Então as tribulações fazem com que isso aconteça. Lembra lá quando os hebreus saíram da prisão, da escravidão no Egito, quando eles começaram a trilhar no caminho do deserto, alguns felizes, aí tiveram logo a primeira dificuldade, foi aquela primeira tribulação que eles tiveram, pararam diante do Mar Vermelho e não tinha como seguir adiante dali, e às suas costas vinha todo
o exército do faraó pronto com suas armas para matar e aqueles que não se rendessem, levar cativo de volta todos aqueles que conseguissem serem presos. E o que foi que Deus falou àquele povo seu, àquela igreja reunida ali à margem do Mar Vermelho, né? Ele encorajou a sua igreja diante da tribulação. Igreja, marchem, vá adiante, né? Então Deus dirigiu-se a Moisés e falou a Moisés: Moisés, diga ao povo que marchem. E ali a igreja tomou ânimo e marchou adiante, e o mar se abriu, e ali a igreja se fortaleceu ainda mais diante daquelas tribulações, e foram várias, e isso acontece nos dias de hoje. As igrejas são fortalecidas diante de algumas tribulações pelas quais elas passam. Então nós devemos permanecer paciente diante da tribulação, porque a solução virá, né? A solução para os problemas virá se nós buscarmos as soluções para os nossos problemas na pessoa correta, que não é outro, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas têm buscado a solução para os seus problemas em políticos, em várias outras coisas, né? Busque na pessoa de Cristo, porque Ele é o Senhor da solução dos nossos problemas. O autor do nosso livro, ele diz o seguinte: em todas as formas de tribulação, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança, e na esperança não somos confundidos, né? O nosso caráter, ele é moldado diante da nossa paciência. Vamos tendo paciência e vamos moldando o nosso caráter. É claro que o autor está aí a parafrasear Paulo na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 até o versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, né? Aquele que tem experiência, tem paciência, ele não vai se confundir, ele sabe perfeitamente em quem confiar, porque eu confio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nele não sou confundido, porque você deve esperar no Senhor Jesus, e nele você não será confundido. E é isso que nós devemos trabalhar, e é essa paciência que nós devemos ter diante de todas as tribulações que você, que eu e que a igreja de Cristo pode estar passando em qualquer momento de nossas vidas. A terceira coisa que traz a nossa lição hoje, a terceira parte, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, que se segue, ele diz: perseverai na oração. Né? Alegrai-vos, o texto bíblico diz: alegrai-vos na esperança, nós já falamos, sede pacientes na tribulação, acabamos de comentar, e perseverai na oração. São três coisas que ele traz somente dentro desse texto bíblico do versículo 12. Então vamos ser perseverantes na oração, orar sem cessar. O missionário que trabalhou por parte da sua vida em projetos de missões na China, o missionário Hudson Taylor, ele diz o seguinte: não importa quão grande seja a pressão, vamos trocar essa palavra pressão por problema, não importa quão grande seja o seu problema, o que importa, na verdade, é onde está o seu problema, né? O problema separa você de Deus ou empurra você para mais perto de Deus? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tire o fardo das suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você.
Transforme este momento tranquilo de devoção, agora de oração, numa experiência que liberta você de todos os problemas. Isso é o que nos exorta este missionário. Você está passando por alguma dificuldade? Está passando por algum problema? Está começando a ficar deprimido? Pegue esse fardo que está sobre as suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Porque Ele sabe como lidar com esse fardo. Foi o próprio Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então coloque os seus fardos nas costas de Cristo. E se você está com algum problema, problemas todos nós teremos na nossa vida. O que é importante, o que nós devemos focar na nossa vida, é se os nossos problemas vão nos separar de Deus ou vai nos aproximar de Deus. O problema pelo qual você está passando vai te levar para longe de Deus, vai te colocar no barco e te levar para longe da margem, ou vai te trazer para a margem, para mais próximo de Deus. Isso depende da sua postura, de como você enfrenta as suas pressões, de como você enfrenta os seus problemas. As aflições, normalmente, levam os crentes a orar mais. Isso é comum. É comum que os problemas levem-nos a orar cada vez mais, a ser mais fervorosos na oração. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência já falada na oração, dificilmente vamos perseverar na prática da oração. É claro que os problemas nos chamam a orar mais. Mas se não formos perseverantes na oração, muitos de nós vamos desistir da oração. Muitas pessoas desistem na primeira oração, na segunda. É claro que Deus tem o poder de resolver o seu, o meu e de todos os problemas na primeira oração, na segunda, na 10ª, na 1000ª ou sem essa oração, mas nós somos chamados a perseverarmos na oração, a não desistirmos, a mantermos firmes na prática da oração. Não devemos desistir. As pessoas oram 1, 2 vezes e porque às vezes não são atendidos, já murmuram, blasfemam e dizem que Deus não os estão ouvindo. Meu amado, as aflições nos colocam mais próximos de Deus, comumente, ela leva o crente para mais próximo de Deus na oração. E devemos mantermos firmes, desenvolver a paciência na oração. Orai 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Orai quantas vezes forem necessárias. Mantenha-se firme em oração. A solução do seu problema chegou. Mantenha-se firme em oração de gratidão, orando pelo seu vizinho, pelos seus familiares. Quantos exemplos já ouvimos falar de pais que oram uma vida pela salvação de seus filhos. Pais que buscando a conversão de seus filhos, pais que buscando que os seus filhos conheçam Jesus Cristo, iniciam suas orações enquanto seus filhos ainda são crianças. E às vezes seus filhos convertem na velhice. E esses pais morrem, muitos pais partem para a glória em oração e não viu ser atendido o seu clamor, mas chegou o seu clamor no altar de Deus e os filhos convertem. Outros têm alegria de ainda nessa vida verem seus filhos convertidos. Pessoas oram vidas, passam vida orando por um motivo, enquanto outros desistem nas primeiras orações. Quando surgem as aflições, meus amados, geralmente oramos. Geralmente oramos quando surgem as aflições, mas muitas vezes não perseveramos nesse intento, não perseveramos nessa oração. A continuação na oração é uma necessidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai
sem cessar. Orar sem cessar. É nisso que estamos chamados. Perseverai em oração. Essa é a chave para a solução de tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. É a oração. É a chave da nossa comunicação com Deus. Em quarta posição e mandamento, o versículo 13 do capítulo 12 de Romanos começa dizendo: partilhai as necessidades dos santos. Que coisa bacana. Partilhai as necessidades dos santos. Lembra da igreja primitiva em Atos? Onde tudo entre eles era comum, onde eles partilhavam tudo entre todos e eram unânimes em tudo? É nisso que Paulo está falando. É sobre isso que está se referindo. Compartilhai as necessidades dos santos. Professor Martin Frosman, que há pouco nós falamos acerca dele, ele diz o seguinte: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos. Temos que ser receptíveis às necessidades dos nossos irmãos na nossa igreja, na comunidade cristã a qual fazemos parte. Devemos estar com os olhos atentos às necessidades de todos, para que nós possamos compartilhar as necessidades deles. As necessidades financeiras, as necessidades nutricionais, as necessidades de saúde, as necessidades espirituais, a amizade também. Devemos estar atentos a isso. Porque nunca devemos esquecer que o cristão é reconhecido como cristão. E esta é a marca, é o selo, é o carimbo que marca em nós o reconhecimento pelo mundo de que somos cristãos, que somos servos de Jesus Cristo. É o amor ao nosso próximo. É o amor ao semelhante. É o segundo maior mandamento. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos seus irmãos. É o amor ao semelhante. É o amor à comunidade cristã a qual ele está vivendo. É o amor à sociedade, ao irmão que está em volta. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no meio familiar. É o amor ao nosso semelhante. João capítulo 13, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa palavra é a palavra de Cristo. É o próprio Cristo dizendo que nisto nós seremos conhecidos como discípulos. Nisto o mundo todo conhecerá que nós somos cristãos, se amarmos uns aos outros. Este é o selo, esta é a identidade que a pessoa vai olhar em você e vai dizer: este é servo de Cristo, porque ele ama o semelhante. Queremos nessa nossa lição trazer uma aplicação prática para a nossa vida hoje, para a nossa vida agora. E queremos nessa aplicação prática trazer 3 perguntas. Queremos fazer 3 perguntas para você, meu querido. A primeira: sua igreja tem assistido aos santos? A sua igreja tem ajudado os irmãos de convívio da sua igreja? A sua igreja ajuda os irmãos? Está atento a ajudar? Está assistindo? Está ajudando? Está amparando aquele que está desempregado, aquele que está precisando, o pai de família que está desempregado? A sua igreja está fazendo isso? 2. Sua igreja tem se estruturado para essa tarefa? A sua igreja tem planejado esse tipo de atividade?
A sua igreja tem feito o planejamento financeiro para ajudar os irmãos da igreja necessitados? A sua igreja tem planejado as suas finanças de forma a estar atento à necessidade do pai de família desempregado, da mãe de família desempregado, do irmão que necessita de uma consulta, de um exame médico, de um medicamento e que não pode comprar? A sua igreja está atenta a isso? Tem se estruturado? Tem planejado para isso? Terceira pergunta. Sua igreja tem ajudado no sustento de missionários? Quantas pessoas têm deixado o conforto dos seus lares, das suas famílias, para ir falar do plano salvífico por amor às almas perdidas, e lá são sustentados com dificuldade? A sua igreja tem enviado sustento para os missionários? A sua igreja tem um plano de sustento de missionários? A sua igreja coopera para um plano de cooperação de sustento de missionários? A sua igreja sustenta um missionário que está militando ali dentro? São 3 perguntas que nós fazemos. Mas nunca, jamais, sem esquecer que você é a igreja. Você, meu irmão, você que me ouve, que está participando conosco nesta lição, você é a igreja. Você é que tem que assistir aos santos. Você é que tem que ajudar aos santos. Você é que tem que ajudar as pessoas na igreja, na comunidade cristã a qual você faz parte. É você, meu irmão, que tem que planejar financeiramente para ajudar. É você que tem que pegar o seu sustento, o seu salário e tirar nem que seja R$5 para ajudar alguém na sua igreja, que às vezes precisa de uma passagem de coletivo, de uma cartela, de um comprimido, de um medicamento, de uma carona. É você, meu irmão, que é a igreja. Não é a igreja, não é trabalho do pastor que tem que estruturar a igreja, fazer comissão de assistência social. O pastor da minha igreja não trabalha assistência social. É você, meu irmão. Não espere pelo seu pastor. Não espere pela liderança da sua igreja para fazer ação social dentro da sua igreja, para assistir e ajudar aos crentes da sua igreja. Porque como você pode ajudar os demais, os seus vizinhos, a cidade onde você vive, o bairro como você pode ajudar essas pessoas se você não ajuda aquele que está do seu lado? Não é a igreja que tem que estar implorando aos irmãos para fazerem doações a missionários. É você, meu irmão, que é a igreja de Jesus Cristo, que tem que ter a consciência de que tem que sustentar aquele que milita na obra do Senhor como missionário ou pastor, onde quer que seja. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto você tem tempo, ou seja, o tempo é esse que vocês têm agora, enquanto tem vida, enquanto aguardamos a chegada, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos. Mas ele conclui dizendo, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos irmãos da sua igreja, aqueles que militam a fé na sua igreja. Em quinto lugar, o versículo 13 conclui dizendo, praticai a hospitalidade. Capítulo 12, versículo 13, finalzinho do versículo 13. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2,
Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Quando praticamos a hospitalidade, acolhemos anjos em nossas casas. Hospitalidade não é outra coisa senão agasalhar, hospedar, aconchegar, acolher. Algumas vezes teremos que fazer isso sim. Algumas vezes teremos que fazer isso sim, Senhor. Acolher. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos. É uma forma especial. Tem muitas formas de nós prestarmos assistência aos santos, mas a hospitalidade é uma forma diferenciada. Porque existem cristãos exilados. E nós vivemos na nossa contemporaneidade de vários exílios espalhados mundo afora. Muitos cristãos perseguidos, alguns desabrigados, outros fora de seus domicílios. Devemos hospitalidade a eles, ou seja, hospedá-los. Por vezes, vivemos em uma cidade um pouco maior, um ou outro vive em uma cidade maior, onde é cercado por várias cidades menores, e aí os nossos irmãos do interior vêm para as nossas cidades maiores resolver problemas de saúde, bancários e coisas, e às vezes precisam dormir, passar de um dia para o outro. Devemos hospedar essas pessoas, aconchegá-los. É caro um hotel. E nós, como crentes, devemos, irmão, será um prazer receber na minha casa. Hospede-o na sua casa. Por vezes, os pastores vão receber pastores de outras cidades que vêm fazer série de conferências nas nossas igrejas. E aí o pastor vai na igreja, irmãos, nós estamos recebendo o nosso pastor tal. Qual irmão pode hospedá-lo na sua casa por 2 dias, tal. A igreja silencia-se. Lembre-se que hospedando o servo do Senhor, muitas vezes, sem saber, nós estamos hospedando anjos na nossa casa. E aí usamos série de argumentos para não receber. Não, pastor, na minha casa não. A minha casa é muito humilde. Bota na casa do irmão fulano, que a casa dele é maior, é mais confortável. O pastor que vem pregar não quer conforto. Arrume para o seu hóspede uma cama limpa, uma água para banhar, um café com pão com margarina da manhã. Isso é suficiente, isso é hospedá-lo. Hospede com o que você tem, meu irmão. Não precisa ficar esperando, vai para a casa do irmão fulano, porque a casa dele é mais confortável, tal. Hospede. É tão bom hospedar os servos do Senhor. É tão bom receber os servos do Senhor na nossa casa. Porque quando eles chegam, eles falam do seu ministério, ele nos traz testemunha, ele coloca a nossa família para orar, ele nos chama para orar. Às vezes a gente está ali semanas sem se encontrar, corre para o serviço, tal, e como aquele servo está ali na nossa casa, a gente prepara um almoço, um arroz com feijão ali, frita um bife, bota na mesa com uns tomates cortados, e aí o pastor senta, irmão, vamos orar, e ele traz aquela oração, nós somos abençoados tanto, hospedando, né? Devemos hospedar os santos do Senhor. Contudo, no entanto, entretanto, em razão dos dias de hoje, nós chamamos atenção, cuidado. Devemos hospedar, mas com muita atenção, com muito cuidado. Muitos crentes, no propósito genuíno de hospedar, tem sido vítima de falsos cristãos que eles causam grandes prejuízos. Sejam simples como uma pomba,
mas devemos também ser astutos como a serpente. Vamos hospedar sem colocar em risco a nossa família. Devemos hospedar, sim, mas devemos ter cuidado. Devemos ter cautela. Não vamos estar pegando qualquer pessoa, porque, não, fulano chegou aqui, a fulano tal. Devemos ter cuidado. Né? Nos dias de hoje, não vamos colocar nossas famílias em risco. Se você tiver dúvida, converse com o pastor da sua igreja. Né? Ele é o pastor da igreja. Não, estamos recebendo... Chegou aqui, está vindo para minha casa um pastor da igreja fulana que diz que quer hospedar aqui na minha casa. Ligue. Consulte nas mídias sociais. Hoje quase todo mundo está na mídia social. Deixa eu ver quem é esse. O pastor seu José. Deixa eu ver quem é ele. Entra lá, procura o pastor da igreja fulana. Liga para alguém lá. Peça o seu pastor para entrar em contato com alguém lá, com aquela convenção que abriga aquele pastor. Procure saber. Não, é gente boa, então vou receber. Porque às vezes, não, ele não é daqui, não, ele não é pastor. E de repente você, ingenuamente, achando que está hospedando alguém, está hospedando um mal intencionado na sua casa. Cuidado. Devemos hospedar sim, mas manter a cautela, o cuidado e ser atento. Tá? Porque isso também é bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 16. Sejam simples como a pomba, mas astutos também. Temos que ter astúcia. Beleza? Assim sendo, meus amados, nós concluímos. Estamos caminhando aí para a conclusão da nossa lição de hoje, que é a quarta lição do nosso livro, O Comportamento do Crente, a quarta lição, o amor no seio da comunidade cristã. E nós falamos aí no capítulo 12 de Romanos, versículo 12 e 13. Estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão, mandamentos que só podem ser obedecidos se a nova vida estiver entregue de forma incondicional no altar do Senhor. Esses mandamentos que nós falamos ainda há pouco, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12 e 13, nós só conseguiremos fazê-los, nós só conseguimos cumprir e andar dentro desses mandamentos, alegrar na paciência, alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração, partilhar com os santos as suas necessidades e seguir a hospitalidade. Nós só poderemos fazer isso se nós estivermos de forma incondicional no altar do nosso Deus. Lá no altar do nosso Deus. Não estou dizendo lá no templo, não. O altar do nosso Deus é na presença do nosso Senhor. Né? Estar no altar de Deus para que a gente possa cumprir esses mandamentos. Romanos capítulo 12, versículo 1, para concluir. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso é Paulo rogando à igreja de Roma. Rogo pela compaixão de Deus, por amor de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim sendo, meus amados, concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica discipuladora, aí dentro do nosso livro. Espero que todos possam fazer bom proveito da nossa lição, que a nossa lição possa servir para o nosso engrandecimento espiritual. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe e que nós possamos crescer na presença do Senhor, crescer sempre olhando para a nossa igreja, trabalhando o bem-estar social da nossa igreja, o comportamento ético cristão dentro da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e nos faça crescer a cada dia mais. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa semana. Amém.